tudo bem? Neste exemplo, eu irei ilustrar como é que um desses algoritmos de ordenação poderia ser aplicado a uma situação problema, certo? Então, nesse exemplo, nós temos uma estrutura, né, representando um aluno, onde cada aluno possui uma matrícula, possui uma idade, um nome e possui também uma média. Então, é uma representação simples para um aluno, mas que está sendo definido nessa estrutura, né? Conforme a gente viu na aula de registros, né? de structs. Então, além disso, esse nosso sistema ele possui duas funções, além da função main. A primeira função é o próprio selection sort, que eu fiz uma pequena alteração naquele código que foi apresentado na parte da aula que eu apresentei o selection sort. E a segunda função é uma função auxiliar que ela serve para realizar uma troca entre dois registros em posições distintas do vetor, certo? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, na nossa função main, para simplificar e eu não precisar entrar com esses dados através do scanf, certo? E pedindo essas informações através de uma função como um printf, eu simplesmente atribuí algumas informações. Então percebam que aqui eu declarei um vetor de aluno, do tipo aluno, que foi definido anteriormente. O nome do vetor coloquei alunos e esse vetor tem tamanho 10, certo? E nesse primeiro momento eu estou realizando o preenchimento das 5 primeiras posições desse vetor com informações diversas. Primeiro aluno coloquei Renê, segundo aluno Maria, terceiro João, quarto José e quinto Mara. Cada um com uma matrícula diferente, uma idade e uma média, certo? Percebam que, por exemplo, a matrícula desses alunos, da forma como foi preenchida, essa matrícula ela não obedece uma ordem crescente, por exemplo. Então, aqui, né, utilizando um laço for, quando esses alunos forem impressos, a ordem não vai estar de acordo com algum critério, né? Então, ele vai simplesmente ser exibido de acordo com a ordem de preenchimento. Então, podemos utilizar um desses algoritmos de ordenação, como eu apresentei o Bubble Sort, que é a ordenação por bolha, e o Selection Sort, que é a ordenação por seleção. Eu vou ilustrar o uso do Selection Sort para ordenar esse vetor e mostrar o resultado depois da ordenação. Então percebam que na função main eu faço a exibição dessas informações dos 5 primeiros elementos do vetor, certo? Então estou atribuindo aqui o n o valor 5. Então para os dois laços, né, do i começando em 0 até o i menor do que 5, as informações de cada aluno vão ser exibidas tanto nesse primeiro for quanto nesse segundo for, com a diferença que o segundo for vai apresentar as informações após a ordenação de acordo com algum critério, certo? Então vamos olhar aqui com o que foi que mudou no Selection Sort que foi apresentado. Então percebam que o algoritmo em si é praticamente o mesmo, com a exceção de que anteriormente na aula eu apresentei o Selection Sort, onde esse algoritmo ele realizava a ordenação de um vetor de inteiros, certo? Então, nesse caso, como os próprios elementos do vetor, do conjunto de elementos, já representavam valores inteiros, então a ordenação era praticamente não havia um critério diferente a ser considerado na hora de ordenar esse conjunto de elementos. No caso de um conjunto de elementos de alunos, certo? Um vetor de alunos, percebam que podemos ordená-lo de formas distintas. Podemos ordenar esses alunos de acordo com a matrícula, podemos ordenar esses alunos de acordo com a idade, podemos ordenar esses alunos de acordo com a ordem alfabética e podemos ordenar esses alunos de acordo com a média
dos alunos, certo? Para esse exemplo, eu resolvi ordenar esse vetor de alunos em função da matrícula. Então, após a ordenação, no momento de exibir as informações desse vetor de aluno, os alunos vão ser exibidos de acordo com a matrícula, certo? Então, percebam que o algoritmo em si é praticamente o mesmo, com três observações principais que eu vou fazer agora. Então, o primeiro é que o parâmetro mudou, o primeiro parâmetro, né? Nós agora temos um vetor do tipo aluno. Essa é a primeira observação, a primeira mudança que eu destaco em relação ao algoritmo apresentado na aula. A segunda observação é em relação ao if, dentro do segundo for. Antes, quando a gente tinha um conjunto de elementos do tipo inteiro, a comparação em si era com o próprio elemento índice j e o elemento índice pós-max, certo? Nesse caso, como o elemento a, índice j, ele representa um registro, a gente tem que utilizar o campo apropriado para realizar essa ordenação. Então, nesse caso, como a gente vai ordenar de acordo com a matrícula, basta colocar o ponto MATR, né, que representa a matrícula, e também na posição pós-max é necessário colocar o ponto MATR também, onde a matrícula vai sendo utilizada para realizar a ordenação. Então, o terceiro ponto que eu destaco nessa função de selection sorting é que eu utilizei uma função troca, certo? Para realizar a troca dos elementos dos índices pós-max e do índice n-1-i, e esses índices foram explicados na aula anterior. E o que é que essa função faz? Basicamente, ela vai fazer a mesma coisa que a gente fazia anteriormente. Então, lembrando que a gente, quando eu expliquei esse algoritmo na aula, como a gente tinha a troca, né, de números inteiros, bastava utilizar uma variável temporária para armazenar o primeiro número e fazer uma troca aí entre conteúdos de variáveis inteiras, conforme você já deve estar bem familiarizado. No entanto, aqui nós estamos trabalhando com registros agora, com estruturas. E nesse caso é necessário fazer a cópia de todas as informações dos elementos em cada posição, certo? Então, uma forma de fazer isso é conforme eu estou apresentando. Então, essa função troca, ela não tem um retorno, certo? O retorno aqui está definido como void. Recebe um conjunto de alunos, um vetor de alunos. Recebe duas posições que vão ser as posições utilizadas para efetuar a troca. Então, no primeiro momento dessa função, eu declaro uma variável do tipo aluno, que eu estou chamando de TMP, uma variável temporária. E a ideia é fazer justamente aquilo que a gente já fazia para números inteiros, com exceção de que agora nós iremos fazer para todos os campos da estrutura aluno, certo? Então, no primeiro momento, eu estou pegando as informações que estão no índice pós-max, a matrícula, a idade, o nome e a média, e colocando nesses campos da variável temporária. E em seguida, realizo a troca. Então, primeiro, pego os elementos aqui do índice pós-2 e coloco no pós-max, e em seguida pego novamente as informações que estão na variável temporária e coloco na posição 2. E com isso eu estou efetuando a troca das informações que estão no índice pós-max e no índice pós-2 desse vetor de alunos, certo? E essa troca ela vai ser efetuada ao final de cada iteração desse algoritmo, né? Lembrando que ao final de cada iteração um elemento é selecionado para ser colocado na posição correspondente, certo? Lembrando que a cada passo ele vai selecionar, nesse exemplo, vai selecionar o aluno que tiver maior matrícula e vai colocar na última posição do intervalo que está sendo considerado. Então, na primeira iteração do algoritmo, eu seleciono o aluno que tiver a maior matrícula e joga na última posição do vetor. E, consequentemente, se existir um elemento diferente do maior na última posição, é feita essa troca
utilizando esse índice pós-max. E assim sucessivamente, conforme eu já expliquei na aula, certo? Então vou agora executar esse exemplo para a gente ver. Em um sistema diferente, essa entrada e saída seria feita através do terminal, mas por questões de simplificação, resolvi atribuir alguns valores para simplificar aqui o nosso exemplo. Então percebam que antes do uso, né, desse algoritmo para ordenar esse vetor, nós tínhamos essas informações. Primeiro o aluno Renê, depois Maria, João, José e Mara. E após o uso do algoritmo de seleção, percebam que as matrículas agora estão ordenadas. Então nós temos 2020 0001, 2020 002, 2020 0003, 9 e 14. E, consequentemente, como as matrículas foram reordenadas, as informações que são referentes a cada matrícula também devem ser reordenadas. E é justamente o que é feito nessa função troca. Eu não devo só fazer a mudança relacionada à matrícula. Então, cada matrícula tem associada informações de nome, média, idade e por aí vai, né, de acordo com o seu sistema. Então, percebam que antes o João estava na posição 3, certo? Ele havia sido inserido no sistema na terceira tentativa de inserção. E após o uso do algoritmo, ele passou para a primeira posição do vetor e as suas informações, idade, matrícula e média, foram reordenadas também. A Maria estava na segunda posição, permaneceu de acordo com sua matrícula. Renê estava na primeira posição, passou para a terceira. A Mara estava na última posição, passou para a quarta posição. E o José também houve uma modificação. Então, com esse exemplo, é possível verificar a utilidade, né, de um algoritmo de ordenação para que os nossos dados, o conjunto de informações que a gente tem, ele possa ter algum tipo de ordenação lógica, de acordo com alguma informação estabelecida no seu sistema. Então, conforme eu havia dito, essa estrutura aluno, ela permite que as informações sejam ordenadas de formas diferentes, ou de acordo com a idade dos alunos, ou de acordo com as médias, ou de acordo com a ordem alfabética dos nomes, enfim. Fica como exercício, então, que você agora utilize essa função, Selection Sort, e faça as modificações necessárias para que o seu sistema, né, para que nesse exemplo em particular, seja possível ordenar essas informações de acordo com cada atributo, cada campo de informação da sua estrutura, certo? Então fica como um exercício para você fazer aí agora, ou no momento oportuno, a modificação desse Selection Sort. E uma outra observação, seria interessante um menu, certo? Aqui dentro do main, onde você pode escolher, né, cada atributo que vai ser utilizado para ordenar suas informações. Então, de acordo com a escolha do usuário, o seu sistema ele vai ordenar os seus dados de acordo com o atributo, com a opção escolhida pelo usuário, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo de aplicação desse algoritmo ou de algum outro algoritmo que você queira aplicar, que serve, né, para ordenar um vetor de acordo com algum tipo de informação. Então, é isso, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.